Não, já estamos ouvindo, tá? Bem, vai entrar, viu, pai? Vai entrar. Essa é a porta. É a porta. E aqui, você foi andando. A porta estava aqui. A sopa. E não foi no meu berço. A sopa. Boa noite, Osmar. Estamos no ar já, né? Já estamos na hora. Falta um minuto ainda. Ah, então não entrou ainda. Não, você Não, já entrou. Já. Já. É. Eu escutei aqui. Boa noite, Luciana, Ana Paula, Camila, Osmar. Vou dar uma olhadinha, ver quem. Peraí. Nós estamos aqui. Boa noite a todos. Osmar, Luciana, Ana Paula, Camila, Maria Cecília, Shirley. Sejam muito bem-vindos, né, a essa live. Celeste. Faltando alguns minutinhos, vamos, né, lembrando, né, a todos dessas nossas lives, né, Ivan, que são feitas, né, nos mesmos dias, né, que eram feitas na casa. Então, hoje, né, segunda-feira, às 8 horas, às 20 horas, né? Às quintas-feiras, nós temos às 14 horas, às sextas, 19 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Então, nos mesmos horários que eram feitos lá, e também os nossos evangelhos, né? Que muitos participavam dos evangelhos, eles também estão sendo feitos nos mesmos dias que eram feitos. Então, quem já estava acostumado em tal dia, na quarta, né, no sábado mesmo, tem alguns dias, né, certinho. Então, participem que nossos trabalhadores lá da casa continuam fazendo esses evangelhos, né? E eu acho que nesse momento é muito importante para nós termos essa ferramenta que nos traz, que é a internet, né, e essas lives que estão sendo feitas, para que a gente tenha essa continuidade do nosso aprendizado, né? Então, eu acho muito importante. Beth, que saudade, Beth. Neide, e Marinês. Pessoal amigo, né? Que saudade, que vontade de abraçar todos, né? Em breve, vamos ver. Em breve, né? Diz que a vacina, vamos aguardar, né? Vamos aguardar e temos muita paciência, mas principalmente muita esperança, né? Que logo, logo tudo isso será possível de novo, né? É uma fase aí que nós aproveitemos ela para nossa evolução, porque eu acho que é com isso que nós vamos aprender muita coisa, né? Eu estou aprendendo muita coisa, até mexer na internet. Então, é isso. Nós já estamos no horário, né, Ivan? Vamos, então, começar. A nossa reunião é como era feito também na casa, eu sempre gosto de falar isso, né? Nós temos a prece inicial, depois nós vamos ter a palestra hoje com o nosso companheiro Ivan, com o nosso amigo Ivan, que vai falar as marcas do Cristo no caminhar do Espírito, né?
um tema, assim, maravilhoso, de livros, né, de Sacramento, da Alzira. Nossa, eu acho que hoje nós vamos aprender muito mesmo, né? E depois nós temos o passe, como se fosse o passe coletivo, que era feito na casa também. Então, até se alguém se sentir à vontade de colocar um copo de água para ela ser fluidificada, e depois que acabar, né, a nossa reunião, pode, né, beber essa água, como lá nós saímos, né, da casa lá, e tinha lá os copinhos com água. Então, cada um pode colocar o seu, que depois nós vamos ter as vibrações, os agradecimentos e, no final, alguns avisos da casa, né? Então, que nesses momentos eu possa pedir a vocês que, se puderem, feche os olhos, esquece todas as atribulações que ocupou a sua mente, as nossas mentes até esse momento. E vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para podermos nos ligar aos nossos mentores individuais, esses abnegados amigos que muito nos auxiliam em todos os momentos, nos ligando à espiritualidade amiga, os benfeitores que nos auxiliam a nós, nos nossos lares, na Casa Irmã Francisca. E vamos sentindo a presença amiga, a presença amorosa, com sua luz, com seu olhar fraterno de Jesus. Pois sabemos que Ele está sempre nos orientando, nos acalentando. Então, que Ele possa, nesses momentos, auxiliar-nos para abrirmos a nossa mente, o nosso coração e aproveitarmos ao máximo tudo que nos será trazido através dessa palestra, que Ivan seja iluminado, seja amparado, para poder trazer tudo o que ele preparou com tanto carinho. Tenho a certeza disso. Então, que possamos, amparados, protegidos, iniciarmos a nossa palestra e agradecermos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade, que possam permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Deixa eu entrar aqui com a... É seu, Ivan. Eu vou aguardar você entrar e depois eu vou desligar o meu microfone para não dar. Está aparecendo aí o slide? Joia. Uhum. Boa noite a todos. Muito bom. Qualquer coisa é só me chamar. Tá ok. Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai falar de um assunto que é as marcas do Cristo no caminhar do Espírito, baseado no 40º encontro de evangelização de espíritos de Sacramento, lá do Colégio Allan Kardec. Trouxe esse assunto aqui que é bastante atual, importante para aquilo que a gente está vivenciando, né, esse momento decisivo em nossas encarnações. Então, para a gente poder iniciar aqui, já falar um pouquinho sobre a reencarnação e o crescimento do espírito. Então, aqui ele traz o seguinte: a reencarnação é uma bênção que o Pai concede aos seus filhos, para que eles possam compreender o grande processo de reeducação mental e de modificações expressivas do pensamento e dos sentimentos. Então, aqui ele já traz uma síntese, né, do que a importância da nossa reencarnação. O que a gente vem fazer aqui quando a gente reencarna, né? Então, ele já está dizendo aqui, é uma reeducação mental para que a gente possa fazer modificações nos nossos pensamentos
e principalmente dos nossos sentimentos. Então, esse é o grande objetivo da nossa reencarnação. Claro que cada um tem o seu planejamento, a sua necessidade, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser reeducado mentalmente, e a construção de sentimento que precisa ser feito nesta reencarnação. Mas, no modo geral, essa é a síntese da nossa reencarnação. Então, cada espírito precisa dimensionar as suas necessidades de crescimento. Então, nós normalmente participamos direto, às vezes indiretamente, do nosso planejamento reencarnatório, né, das nossas necessidades, do nosso crescimento espiritual e moral. Então, buscando compreender a vida e o trabalho íntimo que cada ser deve se esforçar por realizar. Então, o grande objetivo da nossa reencarnação é o nosso trabalho íntimo, na nossa intimidade. E aí, através da matéria, a gente tem a condição de trabalhar esses sentimentos. Então, é tempo da gente vivenciar. Então, viver é uma dádiva divina, que proporciona ao espírito enxergar novos caminhos que lhe darão alegria e bem-estar. Então, a reencarnação para nós, né, é uma dádiva divina, é um plano de amor de Deus conosco. Deus nos ama tanto que nos concede essa oportunidade para a gente reencarnar, para poder vivenciar experiências e para que possamos construir novos sentimentos. Então, cada momento reencarnatório pede nova vivência que vai modificar as experiências do espírito. Então, nós já reencarnamos muitas vezes, vivenciamos muitas experiências, algumas nos equivocamos, nos desviamos das leis divinas. Então, a gente precisa de novas experiências para que a gente possa modificar. Então, enriquecendo, né, as nossas conquistas, que deixam sinais expressivos no perispírito, iluminando-o. O que é o perispírito? O nosso corpo espiritual. Então, as conquistas no bem, tudo que nós fizermos dentro e alinhado com as leis divinas, nós fazemos luz em nosso perispírito. Então, é importante a gente entender isso. Então, a gente vai modificando toda essa estrutura do nosso perispírito. Então, só para a gente poder entender, para a gente poder adentrar em planos maiores, planos mais felizes, vamos dizer assim, o nosso perispírito ele tem uma determinada densidade. Então, conforme os equívocos que nós cometemos no passado, né, os desalinhos em relação às leis divinas, a gente vai deixando o nosso corpo espiritual um pouco mais denso. Então, qual que é o trabalho nesse momento? Nós iluminarmos esse perispírito para que ele fique menos denso, menos pesado, e aí ele tenha condições de adentrar esferas mais elevadas, e são esferas menos densas, mais sutis. Então, o Evangelho de Jesus, né? Então, como é que a gente consegue, né? Então, a verdade estimula-nos a buscar no Evangelho de Jesus recursos valiosos que ampliam o nosso entendimento em relação à vida e às leis divinas. Então, o Evangelho de Jesus, para nós, Jesus nos trouxe que é um código divino. Então, a grandiosidade do amor de Jesus, ela é imensurável. Nós somos ainda incapazes de compreender a força que essa luz exerce em nossa vida. Ainda não conseguimos compreender a luz do Cristo que nos envolve nesta nossa encarnação. Conforme a gente vai avançando, conforme a gente vai compreendendo melhor as leis divinas, nós vamos ampliando essa percepção e essa compreensão dessa luz, dessa força e desse amor do Cristo conosco. Então, ele fala aqui, né, da grandiosidade desse amor, é imensurável. Nós não temos noção do tamanho disso. A gente pode até sentir em determinados momentos, mas ainda nós não temos essa compreensão dessa força. Porque se nós tivéssemos, a nossa confiança em Jesus era plena. Então, não é possível educar o espírito sem evangelizar, né? Então, nos educarmos sem nos evangelizarmos. Porque o Cristo, ele traz os ensinamentos dele, trazidos no Evangelho, através do Evangelho dele, que nos educa
ao nosso pensamento, o nosso sentimento, e aí nós vamos construindo estruturas para que possamos realmente avançar. Então, o espírito, nós necessitamos refletir para mudar o curso da nossa vida. Então, tudo que nós fazemos, é importante refletirmos sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas dificuldades, principalmente, para que a gente possa trabalhar. Então, ponderando cada vez mais a finalidade da sua inserção em determinado contexto, que vai contribuir com novas aprendizagens e mudar sua forma de pensar, de sentir e enxergar a vida. E é bem isso mesmo, quando a gente vai adquirindo conhecimento, quando a gente vai buscando se aprofundarmos na reflexão no Evangelho do Cristo, nós vamos sentindo essa modificação. Nós começamos a enxergar a vida de um modo diferente. E conseguimos entender aquilo que somos espíritos, né, que simplesmente estamos vivenciando na matéria nesse período, nesse momento, mas somos espíritos. Então, crescem os preconceitos que afastam e enfraquecem os laços de fraternidade. A gente tem visto muito isso. Então, nós entramos numa fase de grande luta íntima, de observar com rigor a disputa entre o ter e o ser. Aqui, dando uma paradinha para a gente poder fazer uma reflexão sobre as questões da pandemia. Então, a pandemia é um meio que nos está trazendo para que a gente possa olhar para dentro de nós, observar, né, com rigor a disputa entre o ter, né, aquilo que eu quero ter, e aquilo que eu quero ser, que é o mais importante. Né? Então, assim, nós sabíamos que íamos passar por isso estava programado no nosso planejamento reencarnatório, que nesse momento poderia acontecer uma pandemia, e ela ia nos trazer justamente a riqueza de voltarmos para dentro de nós e olharmos verdadeiramente como espíritos e nos trabalharmos no nosso núcleo familiar, principalmente, com os espíritos que nós reencarnamos juntos, para que nós possamos trabalhar essas questões de sentimento e relacionamentos com eles. Então, a importância desse momento entendermos. Então, a gente sabe que é doloroso, traz dor, traz aflição, traz segurança, mas é importante para o nosso crescimento espiritual e moral. Precisamos aproveitar esse momento e entender a importância desse momento. Então, vivendo sob ferrenhas ameaças, né, o espírito, nós, volta a emergir nos nossos quadros mentais doentes. Então, a gente está vendo muito isso. Nós próprios, em determinados momentos, né, a gente volta para os nossos quadros mentais doentios. Então, os valores ficam esquecidos, causando medo e insegurança ao espírito. Sem nos estudarmos, não seremos capazes de compreender nossa individualidade marcada por tantos desalinhos. Nós precisamos olhar para nós e estudarmos. Nós precisamos nos conhecer. Você precisa olhar para você e se conhecer. Aquilo que está predominando, a dificuldade que predomina é aquela que você traz para ser trabalhada nesta encarnação. Então, o que acontece? Nós hoje, muitos de nós precisamos ter mais consciência disso, que somos espíritos, estamos na experiência, na matéria, porém precisamos trabalhar essas dificuldades que trazemos para criar novos padrões mentais mais iluminados, né, e novos sentimentos mais elevados. E assim, nesse período de expressas mudanças que o planeta vem passando, né, que o nosso planeta vem passando, sentimos a presença de grandes espíritos a amparar a todos. Isso é importante. Nós estamos sendo muito amparados por esse momento. A equipe espiritual, toda a equipe espiritual, né, junto de Jesus, está nos auxiliando.
Muitos espíritos já estão, né, encarnados entre nós. Então, são espíritos que foram escolhidos por Deus, sob o comando de Jesus, vêm para que possam nos auxiliar nesse período de grandes decisões e tomada de consciência. Então, aqui é importante a gente abrir um parênteses. Período de grandes decisões. Que decisões são essas? Decisões nós como espírito. Muitos já reencarnaram, então nós já temos muitos espíritos elevados entre nós, encarnados, e outros já se preparando para reencarnar, para consolidar os objetivos para a Terra. Então nós estamos nessa fase de transição, muitos espíritos já vêm reencarnando, e muitos ainda vão reencarnar para complementar essa fase de transição para a condição de regeneração. Então, auxiliar na implantação de novos pensamentos, então eles vêm para nos auxiliar, basta nós estarmos atentos a isso, né, de novos pensamentos, e uma das grandes tarefas desse espírito, então é trazer para nós, né, auxiliar para que a gente possa modificar os nossos pensamentos. Essa é a grande tarefa do espírito. Então, por isso, precisamos estar atentos, inclusive, atentos para situações inversas, né? Também outros espíritos que não querem o progresso, também precisamos estar atentos ao que eles nos sugerem, para que as nossas dificuldades, né, não venham atrapalhar nesse momento a todos nós. Então, o espírito é a síntese de tudo, né? Então, a grande síntese da vida é o espírito. Então, eu preciso me olhar como espírito, porque isso vai fazer uma grande diferença. Porque tudo que você fizer agora, mesmo que aparentemente não tenha um resultado, mas como nós somos espíritos e continuamos a trajetória, muitas das vezes tem coisas que nós vamos iniciar de construção nessa encarnação para a gente poder sentir e colher no futuro. Então, por isso a importância de ligar o nosso pensamento ao Evangelho de Jesus, para que alcancemos o processo de evolução com segurança. Então, a importância do Evangelho de Jesus no nosso pensamento. Então, ao depararmos com as situações e dificuldades que se apresentam, é importante buscarmos no Evangelho os temas que se adequam à realidade para a qual estamos passando. Aqui, abri um parênteses, extremamente importante. Todos nós estamos passando momentos difíceis, cada um, né, dentro da sua necessidade e dificuldade. Com certeza, tudo que nós estamos passando, temos a resposta no Evangelho. Temos condição de buscar todos os temas e adequar a nossa realidade. E fazer a reflexão para aquilo. Porque, assim, se a gente prestar atenção na nossa reencarnação, tudo que a gente já vivenciou até agora, nós vivenciamos experiências, situações que vão mexer com nossa dificuldade. Vão trazer à tona a nossa dificuldade. Nós vamos conviver, estamos convivendo com espíritos que vão estimular para que venham essa dificuldade à tona. Para que ela seja trabalhada. E aí, o Evangelho é onde nós devemos buscar esse caminho. Para que a gente não, vamos dizer assim, que a gente não erre. Então, a doutrina espírita, ela é muito libertadora, né? Então, é preciso comparar a vida do espírito em seus pensamentos, onde predominavam os requisitos da religiosidade severa e patriarcal, as leis que puniam, fazendo-se sentir-se inibido de expressar os seus sentimentos, quando, nos dias atuais, somos esclarecidos por uma doutrina libertadora. Que acontece muito conosco, muitos de nós, em outras encarnações, viemos de religiões mais rígidas. E isso nos inibiu trazer os nossos sentimentos para fora. E
E a doutrina espírita, ela nos traz essa liberdade para que a gente possa nos expressar verdadeiramente, né? Então, assim, Kardec nos traz que o verdadeiro espírita é aquele que realmente se esforça na sua transformação. Não é o perfeito. Isso que a gente precisa entender. Nós não somos espíritos perfeitos, nós somos ainda espíritos imperfeitos, que estamos na condição reencarnado no planeta Terra de provas e expiações. Então, nós ainda precisamos buscar a perfeição. Então, vamos errar, isso faz parte, porém, o que é importante para nós, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, conforme nós vamos buscando, acionando a nossa vontade, buscando essa transformação, a gente modifica o nosso padrão mental. E isso nos liberta. Então, muitos de nós ainda vivem questões de medo, insegurança, porque a gente traz esses resquícios lá de trás, de outras encarnações. Então, nós precisamos quebrar isso em nós. E uma das coisas mais importantes para a gente quebrar mudança de pensamento é que Deus não castiga. Deus não castiga ninguém. Deus nunca castigou ninguém. Porque Deus é amor. E quem ama não castiga. O que Deus nos traz, nos proporciona, é educação. É nós reeducarmos os nossos sentimentos, reeducarmos o nosso pensamento, as nossas ações, a nossa postura. É reeducação. Então, nós vamos vivenciar experiências, e muitas delas nós pedimos para vivenciar, que são as provas. Muitas provas nós pedimos, diferente da expiação que vai ocorrer, porque é um realinho necessário, porque faz parte da lei, é lei de justiça. Então, vamos precisar passar por situações para nos realinharmos com as leis divinas. Agora, as provas, muitas delas, nós pedimos para passar, porque elas são importantes para nós, porque elas vão nos estruturar para que a gente possa avançar verdadeiramente. Então, os espíritos, né, viviam dentro de um pensamento ritualístico, expressando uma característica de bondade por fora. Né, era só casca, mas viviam com pensamentos desregrados, o que lhe causava uma situação infernal. Então, assim, nós fazíamos tudo por fora, né, tudo bonitinho por fora, mas dentro, os pensamentos nossos ainda estavam em desalinho. E muitos de nós ainda têm essas dificuldades, porque nós precisamos trabalhar isso. E é importante nós entendermos que isso faz parte do processo. Esses pensamentos muitas vezes vêm, são os requisitos de outras encarnações difíceis que nós causamos, né, em nós mesmos. Então, isso faz parte da lei de ação e reação. Então, tudo que nós fizemos lá atrás vai voltar para nós. Claro que eu posso modificar, eu posso abrandar, eu posso amenizar isso. Através do quê? No trabalho no bem, na mudança de postura verdadeira. Porque como Deus educa, a partir do que eu aprendo, eu não preciso mais passar. Então é importante eu entender isso. Se eu estou passando por uma dificuldade, estou sendo provado, né, ou passando por uma expiação, primeiro porque eu tenho condições, tenho toda a estrutura espiritual e condições de passar. Senão não ia passar. E Deus nos coloca no nosso melhor momento. Porque esse é o nosso melhor momento. O nosso melhor estado espiritual é agora. Então, por isso que Deus abre a oportunidade para que a gente possa trabalhar as coisas que ficaram lá atrás, que precisam ser realinhadas, para que a gente consiga avançar. Então, o Evangelho retira do pensamento essa situação, mostrando para o espírito a necessidade de conhecer-se e de posicionar-se dentro do contexto evolutivo em que se encontra. Então, o Evangelho tira isso. Se a gente refletir a essência das lições do Cristo, o Cristo em nenhum momento disse que Deus ia nos punir por aquilo que a gente errou. Em nenhum momento ele falou.
a nossa própria consciência que nos cobra. A punição, entre aspas, que vai vir é da nossa própria consciência, é nós mesmos. Então é importante nós entendermos de como fazer, de como modificarmos isso. Porque isso muda de figura. Então, muitas vezes a gente vê, né, alguns falarem, o que eu fiz lá no passado para merecer isso? Não importa o que você fez no passado, importa agora. O importante é que você está tendo a oportunidade de se realinhar, de fazer diferente, de fazer melhor. Porque você está apto para fazer melhor. O espírito deve absorver para si a responsabilidade de crescer. Então, o nosso crescimento espiritual e moral é nossa responsabilidade. É responsabilidade de cada um de nós. É nossa responsabilidade. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. Nem Deus. Deus vai proporcionar os meios para que a gente possa crescer. Mas a decisão e a responsabilidade é nossa. Conhecimento da doutrina espírita auxilia o espírito a viver sem máscara, sem medos e sem angústias. Então, a doutrina espírita, ela nos auxilia a vivermos mais sem essas máscaras, sem esses medos, sem as inseguranças, as angústias. Por quê? Porque ela nos traz que nós somos espíritos, que nós vamos continuar, que nós estamos aqui para aprender, para fazer mudar o nosso caminho, mudar a nossa rota, mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, é muito claro, a doutrina espírita é muito clara para nós, por isso que ela é libertadora. Então, precisamos compreender isso. Agora, claro que os requisitos de outras encarnações, muitas vezes, a gente traz até para a doutrina espírita, deturpando muitas coisas. Vou dar um exemplo, questão do umbral. Muitos espíritas, muitos de nós espíritas, trocou o inferno pelo umbral. E o que é umbral? É estado do espírito, não é inferno. É um estado de espírito. E nós temos diversos tipos. Então, se eu estou com um pensamento desregrado, por exemplo, na sexualidade, e eu desencarno, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar num estado umbralino, vamos dizer assim, na mesma sintonia. Porém, aquele estado é para que essas energias negativas, essas energias pesadas sejam drenadas, para que eu tenha condições de seguir. Desculpa. Então, mesmo sabendo que é ainda um espírito imperfeito, mesmo sabendo que ainda sou um espírito imperfeito, mas sabe também que tem dentro de si todas as faculdades possíveis para o seu aperfeiçoamento. Nós estamos extremamente aptos. Nós trazemos todas as nossas construções que já fizemos. As dificuldades, nós não trazemos todas. Nós pensamos aquela dificuldade que está nos atrapalhando, nos incomodando naquele momento. E aí eu faço um planejamento reencarnatório com uma equipe especializada no plano espiritual, para que eu reencarne e trabalhe essa dificuldade que está me incomodando no plano espiritual em avançar. Mas Deus é tão bom conosco que Ele faz assim, leva só essa dificuldade, ou essas duas dificuldades que você vai dar conta, mas leva tudo que você já tem de construção no bem. E nós temos muitas construções no bem. Precisamos aproveitar e colocar isso em prática, usá-las para que a gente possa nos ajudar, inclusive a vencer as nossas dificuldades. Então é importante a gente compreender isso também, o que a gente já tem de construção no bem. Cai por terra, então, o ritualismo religioso para colocar a expressão viva do Espírito em sua essência. Né? Então, muda completamente a questão. Né? Se eu for bom, eu vou para o céu. Se eu for mal, eu vou para o inferno. Não, isso muda completamente. A doutrina espírita mudou isso completamente, né? Esse pensamento. Importante para nós, se a gente pegar, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, tem muitos, a segunda parte traz muitos casos dessa forma, né? Ilustrando
a lei de ação e reação, as questões da reencarnação, do que o espírito traz para ser trabalhado, aquilo que ele pede como prova, aquilo que ele precisa passar por expiação. E a gente começa a compreender aquilo que a gente passa. E podem ter certeza que a gente não passa tudo aquilo que a gente merecia passar pelos desalinhos que fizemos no passado. Que Deus é bondade, Deus é amor, Deus não está punindo nós, muito pelo contrário, Ele está dando uma grande oportunidade que é a reencarnação para nós. Então, como Jesus nos pede que sejamos sede perfeitos, como o Pai, como perfeito é o Pai celestial. Então, Jesus fala, sede perfeitos, trabalhe na sua perfeição, né? Como o nosso Pai celestial é. Então, busca essa perfeição dentro de si. Se você não consegue fazer agora, não tem problema, vai se estruturando para se transformar. Mas se esforce, busque ajuda, né? Dentro da doutrina espírita, né? A própria literatura tem muita ajuda. Ou se você não consegue, busque os amigos, os familiares, naquilo que você precisa construir. Mas traça um plano para isso. Reconhecendo nossa natureza espiritual e a destinação evolutiva do ser que nasce simples, mas que vai evoluindo dentro das experiências multimilenares. Então, olha que interessante isso. Então, eu preciso reconhecer, eu preciso saber que eu sou um espírito, eu preciso saber que eu sou um espírito e tenho uma destinação evolutiva, estou no processo de evolução. E eu tenho uma meta a chegar. E qual que é a nossa meta? Jesus. Jesus é o nosso modelo. Nós não podemos ter dúvida disso. E muitas vezes a gente olha, nossa, mas estou muito longe, né, de ter a perfeição de Jesus. Mas se Deus colocou Jesus como nosso modelo, é porque nós temos condições. Claro que eu não vou conseguir isso numa encarnação só. Por isso que Jesus nos trouxe, que é a necessidade de nascer de novo para a gente avançar. Então, o que é? Reencarnar várias vezes. Nós vamos precisar para seguir, para evoluir. Mas o caminho é esse. Jesus fez o mesmo caminho. Fez o mesmo caminho de evolução. Passou pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando. E, com a força da vontade dele e a confiança, ele seguiu em frente. E Jesus é um espírito na esfera crística. Ele é o Cristo. Jesus já era perfeito, né? Já tinha a pureza antes do nosso planeta. Porque ele é o nosso governador, ele participou direto da construção do nosso planeta. Ele já era Cristo, lá atrás. Há 7 bilhões de anos. Consegue compreendendo as leis divinas e naturais, modificando-se de forma satisfatória o seu caráter e a sua personalidade. Então, conforme eu vou me trabalhando, vou me esforçando, vou modificando meu pensamento, eu vou compreendendo melhor as leis divinas e as leis naturais do universo. E aí eu vou modificando a minha personalidade. Então, Jesus, né? O Cristo representa para a humanidade um novo paradigma. Então, o Cristo, ele é um novo caminho. Quando ele reencarnou, quando ele encarnou, né, entre nós, ele modificou o caminho. Ele não mudou, não veio modificar as leis que já existiam. Muito pelo contrário. Ele seguiu as leis, porém, de uma forma mais alinhada com as leis divinas. Trouxe a lei de amor. Por quê? Porque ele nos trouxe Deus, que Deus é amor. Que Deus não é aquele punitivo, vamos dizer, aquele que castiga, aquele que pune. Muito pelo contrário. Então, Jesus foi a prova disso. Jesus foi o médium de Deus. Tudo que Jesus passou para nós,
veio de Deus diretamente. Então, no entanto, né, poucos são os espíritos que compreendem suas lições como um grande processo transformador de pensamento e sentimentos. Por isso que nós precisamos sair do exterior e ir para o nosso interior, na nossa intimidade. E trazer Jesus para dentro da nossa intimidade. Porque só assim eu vou modificar meus pensamentos e sentimentos. Porque nós trouxemos Jesus até agora só no exterior. Só nos rituais. E fazemos, muitos de nós ainda fazemos isso na doutrina espírita também. Né? Então, vai lá, vou cumprir minha obrigação, vou lá assistir a palestra e tomar meu passe. Não, eu vou assistir uma palestra e eu quero aprender, eu quero ter um conhecimento maior para que aquilo me ajude a refletir sobre as lições do Cristo, do Evangelho. Essa é a diferença. Então, quando você busca o autoconhecimento. Traz para o teu interior, não para fora, exterior. Então, para compreender Jesus, é preciso criar um movimento mental que dê ao pensamento uma dinâmica nova, que estimule a vontade e a inteligência, para que o espírito mude toda a sua vibração. Então, para que eu possa compreender verdadeiramente Jesus, eu preciso criar esse movimento mental. Então, eu preciso modificar o meu pensamento, abrir meu pensamento para o Cristo e trazer para o dia a dia. Então, a atitude que eu vou tomar e trazer no meu pensamento, o que Jesus faria nesse momento? Isso aqui ainda não consigo dar conta, mas eu preciso buscar como dar conta. Isso aqui eu já dou conta como Jesus faria. Ótimo, faça. Então, agora é isto. Toda a postura, todo o movimento de pensamento, de ação, de postura, de palavra, nós precisamos trazer o Cristo em nosso pensamento. O que o Cristo faria? O que o Cristo pensaria? Por quê? Porque se ele é o modelo, é o que nós precisamos seguir, é o que precisamos fazer. Porque ele é um modelo. Claro que cada um de nós tem a sua individualidade. O Cristo tem a individualidade dele. E nós temos a nossa. Mas o Cristo é um modelo. Então, o que eu preciso fazer? Ser um modelo para me chegar à perfeição, eu preciso seguir. Então, como fazer essa mudança? Né? Então, como efetuar mudança sem compreender a finalidade da reencarnação e dos atributos do Espírito? Então, se eu não compreendo a finalidade da minha reencarnação, difícil fazer alguma mudança. A própria lei de progresso vai acabar me empurrando, mas vai ser mais difícil, mais doloroso, mais lento. E eu preciso compreender também os atributos que eu trago. Então, quando Deus nos criou, Ele nos deu esses atributos. Então, aqui a gente tem aqui o pensamento, consciência, vontade, sentimento, livre-arbítrio. Então, o sentimento é um atributo nosso. Então, eu posso ter sentimentos bons, porque eu tenho esse atributo. Basta eu acionar minha vontade, modificar meu pensamento. Aí eu aciono as leis divinas que estão na minha consciência, e aí eu tenho a escolha, o livre-arbítrio, para fazer. Então, ao estudar os atributos do Espírito, passamos a compreender também o papel imprescindível do livre-arbítrio nas escolhas e decisões das nossas decisões. Cada ser caminha segundo as suas forças no seu entendimento. Então, cada um de nós vai caminhar segundo as nossas forças e o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua compreensão. Não existe progresso sem vencer obstáculos. Não há progresso sem vencer obstáculos. Evangelho é o código de conduta. Evangelho é o código de conduta que Jesus nos deixou. É o código de conduta. Todo espírito traz em seu ser a marca indelével da presença do Cristo no seu processo evolutivo. Todos nós, inclusive nós cristãos.
Essas marcas lhe proporcionam maior segurança para galgar aspirações e avançar. Precisamos sentir essas marcas do Cristo em nós. O problema está aí. O problema é que nós nos boicotamos em sentir a presença do Cristo dentro de nós. As marcas dos ensinamentos do cristão na vida do Espírito definem para ele uma conduta. Então, a partir do que eu começo a compreender o que é o Evangelho de Jesus, eu tenho condições de modificar a minha conduta. Eu não posso mais ser incoerente. Eu preciso ter coerência com aquilo que eu já conheço. O tempo do Espírito, né? Então devemos sempre respeitar o tempo atual do Espírito. Esse tempo é marcado por sua racionalidade, inteligência e aplicação do conhecimento, que deve ter uma abrangência expressiva em sua vida. Então, quanto maior conhecimento adquiro, maior responsabilidade eu tenho. E maior condições também eu tenho de acionar a razão e modificar a minha postura de acordo, né, com a postura cristã coerente. Quando tomamos conhecimento da importância do Evangelho de Jesus em nossa vida, passamos a dar maior valor a tudo que realizamos, alimentando-nos de confiança e de fé. Assim, conseguiremos identificar em nossa consciência o que nos leva a realizar novas buscas, o que nos dará um novo patamar de conhecimento. Se eu não tiver fé, né, não estruturar, não buscar essa fé, como é que eu vou fazer? Se eu não tenho a fé na vida futura, fica difícil. Então a doutrina espírita traz esse esclarecimento todo para nós, né, que nós continuamos, certeza da vida futura. Então, eu preciso, tudo que eu fizer agora vai servir para o futuro. Dessa forma, vamos tomando consciência da importância de nossa vida, descobrindo qual é a nossa destinação, iniciando a nossa ascensão de forma consciente. Aí que está a chave da coisa, né? Para a gente poder caminhar de uma forma consciente. Esse estado passa a ser reconhecido como a nova era para o espírito. Então, muita gente fica esperando a nova era no exterior, mas, na verdade, a nova era, quando nós tomamos essa decisão e consciência de modificação e fazemos isso de forma consciente, buscando essa transformação nessa luta íntima, eu implemento a nova era que o Cristo nos falou. Uma era de esperança e confiança acaba estabelecendo em nós. O pensamento alimentado de esperança e de fé facilita o nosso entendimento em relação ao grande papel que Jesus realiza em nossa vida. Precisamos compreender. Então, nessa era em que entramos, não é possível mais apenas escutar, ouvir e nada fazer. Então, não basta só a gente escutar uma palestra, né, ouvir os ensinamentos e nada fazer com isso. Chegou o tempo de assumirmos o compromisso de estabelecer como regra de vida a aplicação do entendimento e a compreensão dos ensinamentos de Jesus em nós. Precisamos estabelecer isso como regra de vida. Esse é o requisito para estarmos num novo mundo. Sem isso, dificilmente entraremos na condição de regeneração. Ainda vivemos num mundo de provas e expiações, porque apenas conhecemos as lições de Jesus, mas não praticamos. Por isso que nós estamos no planeta de provas e expiações. A gente conhece os ensinamentos de Jesus, mas nós não praticamos ainda. Porque se nós estivéssemos praticando, nós não estaríamos no planeta de provas e expiações. Temos desejos de bondade, de caridade, mas ainda não realizamos esses atos de respeito e amor ao nosso próximo. Nas pequenas coisas, não adianta nada eu entregar uma cesta básica para uma família necessitada e chegar em casa
e não compreender ninguém, brigar com todo mundo, desequilibrar o meu lar, não compreender aqueles espíritos que estão comigo, não ser caridoso com eles. Queremos ser melhores, mas não fazemos esforço para que isso aconteça. Não é simples fazermos isso. Exige esforço, muito esforço. Por isso que o mérito é grande. Superar o orgulho e a vaidade é um exercício que só conseguiremos com a força de aplicação do Evangelho de Jesus em nossa vida. Não tem como a gente superar orgulho e vaidade sem fazermos a aplicação das lições do Evangelho do Cristo. Voltando aos olhos ao espírito espírita, nós percebemos quão difícil tem sido para nós mudar o fluxo de nossos pensamentos por uma razão. A falta de um pensamento reflexivo. A gente não reflete. A grande maioria de nós não reflete. Que não lhe permite realizar sua própria mudança. Nós não refletimos aquilo que fazemos. Temos muitas dificuldades em relação a isso. E Kardec traz na lição O Homem de Bem, a lição que a gente deve fazer isso toda noite ao deitarmos. Refletirmos o que fizemos no dia. Quando ele cita ali o homem de bem. Vivemos sobre os medos, a insegurança das perdas e dos conflitos existenciais. Então a gente tem a insegurança da perda. Nós somos espíritos, continuamos. Eu sei que, claro, a gente passar pela dor, mas o sofrimento a gente escolhe sofrer. A dor nós vamos passar, porque nós somos uma praga de prova e expiação. Não tem como. Mas o sofrimento a gente que escolhe. Sofrer é nós que escolhemos. E nós somos espíritas. Essa é a linha limítrofe entre os espíritos espíritas que desejam crescer e os espíritos espíritas que apenas se comprazem com o conhecimento, sem prática e sem ação em sua vida. Então, o que é a decisão? Estamos no tempo da decisão pela verdade. O que é essa verdade? Evangelho de Jesus. O Cristo é a verdade. Entramos na era do esforço, da dedicação, da persistência e da perseverança no bem. É fácil a gente perseverar no bem? Não. Nos dias de hoje? Não. Não é fácil. Mas, por isso que a vitória vai ser grande. É preciso realizar nova semeadura para que no futuro tenhamos uma boa colheita. Então eu preciso realizar uma nova semeadura. Porque eu continuo. Para que eu tenha uma boa colheita no futuro. No futuro próximo. Se a gente nos olharmos como espírito, é próximo, é muito perto. Para colher no futuro os frutos bons dessa decisão que haveremos de tomar com segurança e confiança, mesmo diante de tantas dores e lutas atrozes. O tempo é chegado, e a hora é agora. Não dá mais para a gente protelar. Por quê? Porque nós estamos nessa fase de mudança. Os espíritos que não querem a mudança já não estão mais, não vão mais reencarnar na Terra. Estão indo para outros orbes. E você? Você quer entrar numa condição de regeneração? Então comece agora. Se você não começou, comece agora. Se você começou, ótimo. Se sinta feliz por isso. Busque, tenha esperança no amanhã. Então, parafraseando Jesus, quando diz: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, a reencarnação. Podemos afirmar, sem a educação que desperte o espírito, não conseguiremos compreender a força que o conhecimento cristão exerce na vida de um ser.
Sem entendermos a força que o sentimento exerce no processo de evolução, dificilmente compreenderemos como implementar o reino de Deus em nós. Sentimento. Precisamos sentir o outro. Precisamos sentir os espíritos que estão conosco. Precisamos nos relacionarmos. Precisamos vivenciar aquilo que já aprendemos com eles. Precisamos colocar em prática o nosso conhecimento cristão, o nosso conhecimento do Evangelho. Nas pequenas coisas. No nosso dia a dia, na nossa postura, no nosso pensamento, na nossa vibração. Porque quando eu modifico o meu pensamento e eu elevo o meu pensamento pautado no Evangelho do Cristo, eu modifico a minha vibração e eu expando essa vibração ao meu redor, dentro do meu lar, no local que eu trabalho, junto das pessoas que eu convivo. Eu expando isso. Importante nós compreendermos isso. Ok? Então é isso, Eli. Cadê você, Ivan? O Ivan já volta, provavelmente ele deve ter clicado para sair, né? Descompartilhar, você se descompartilha. Oi? É isso? Acabei descompartilhando tudo, até eu. Desculpa. Isso. Então, quiser falar mais alguma coisa, Ivan, complementando a sua palestra. Obrigado a todos, né? Que Jesus possa nos iluminar e que possamos compreender que somos espíritos em processo de evolução, né? E assim, que precisamos olhar para a nossa intimidade. Esse é o momento decisivo. Nosso trabalho na nossa intimidade. E estamos tendo toda a oportunidade dentro dessa dificuldade que está planejado para nós. Nós temos a certeza disso. Todos nós vamos passar bem por isso, vamos passar, se tivermos que passar por dificuldades, vamos enfrentar bem, porque temos todas as condições, e se não passarmos por dificuldades, mas podemos auxiliar aqueles que estão junto conosco, que estão passando por isso. Bom? É isso aí, Sueli. Obrigado. Com certeza. Obrigado você, Ivan. Uma palestra maravilhosa. Aprendemos muita coisa, com certeza. Algumas nós recordamos, né? Sempre é bom enfatizar, né? Coisas que nós temos que mudar, realmente. Então, eu acho que isso é muito importante. Principalmente que nós estamos mesmo, né? Na nova era. Já estamos aí e se fortalecer, né? Na confiança, esperança, isso daí me ficou muito, muito forte numa dos slides que você colocou, Sim. né? Então, vamos nesse momento, nos preparando para o passe, vamos sentindo que temos todo o amparo da espiritualidade amiga, e vamos nos preparando para recebermos as energias do passe, com o pensamento em Jesus. Vamos elevando os nossos pensamentos, sentindo que a luz de Jesus nos envolve, nos acalmando, nos serenando. Que essas luzes que caem em nossas cabeças como pétalas de flores iluminadas, coloridas, possam nos fortalecer, nos amparar em todas as nossas necessidades.
sentindo todo esse amparo, essa amorosidade. Vamos agora, com os nossos pensamentos ainda ligados nessas vibrações que recebemos, vamos pedindo que essa luz ilumine todo o nosso lar. Que cada cantinho, cada móvel, cada objeto, cada ser querido que se encontre em nosso lar seja iluminado para poder receber essas luzes também. Que essa luz permaneça nos iluminando, nos amparando, nos fortalecendo para podermos enfrentar todas as nossas dificuldades e que seja feita uma limpeza vibratória, eliminando qualquer negatividade que por nossa invigilância em nossos lares possa ter adentrado. E assim, com os nossos pensamentos elevados, os nossos sentimentos também elevados, vamos juntando as nossas vibrações amorosas, juntamente com as vibrações dos nossos mentores, da espiritualidade amiga, e vamos envolvendo o nosso planeta, o nosso querido Brasil, para ser atendido nas suas necessidades. Vamos vibrando por aquelas pessoas que sabemos estar necessitados, que estejam no leito de dor, nos hospitais, os profissionais da área da saúde que estão na frente de toda essa pandemia, que eles sejam iluminados, amparados, e que Jesus os envolva, e a todos que se encontram nos hospitais, em seus lares, que estejam passando por alguma necessidade. Ampare a todos, Senhor. Ampare a todos para poder receber essas luzes e esse amor. E assim, nós vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, a Deus, nosso Pai maior, a espiritualidade, amiga, e que permaneçam conosco hoje e sempre, nos auxiliando e nos amparando. Obrigada, obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós temos alguns recados, né? Que sabendo que a nossa casa continua ainda com as entregas das cestas básicas e que é muito importante, né? A doação de todos que possam fazê-los, né? As nossas contas estão nas redes sociais, né? E com isso, se alguém tiver o interesse de estar nos ajudando, é só entrar, né, no YouTube, no Facebook, no site mesmo do Cefif, né, que lá tem as contas para serem aceitas. Peço um pouco de desculpa a vocês, eu tive que ficar com a minha neta, assim, de última hora, e até a Ivan, né, falou que eu poderia até, né, ele poderia estar fazendo sozinho, então ele já estão segurando ela lá, mas ela veio correndo com a avó, e não quer, é muito pequenininha, né, não quer. Então, eu acho que vocês devem ter escutado a vozinha dela. Mas uma voz de criança sempre é bem-vinda, né, Ivan? Sim, Né? com certeza. Com certeza isso traz Iluminou, né? Iluminou a nossa live.
uma alegria, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Ivan, boa noite, viu? Depois até nós falamos, mas aqui já presencialmente também falo boa noite. E que tenha uma semana aí iluminada, amparada, nossa primeira semana, né, do ano, que ela venha com muita esperança, gente, muita, muita esperança, confiança em Deus Pai, Jesus, nosso mestre amado, e em toda essa espiritualidade que Ivan colocou aí, que com certeza está olhando por nós, né? Com então, certeza. Um beijo a todos, saudades, logo, logo nós vamos nos abraçar. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus.